A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, compartilhar a minha experiência com a maternidade, um pouquinho da gestação, do parto, de alguns medos e o milagre de Deus realmente nesse processo todo aí. Então vamos pro vídeo. Então, pessoal, para começar, para deixar um plano de fundo... Plano de fundo? Não sei. Desde criança eu sempre quis ser mãe, né? Sempre brincava de boneca, sempre tinha ali minha bonequinha, né? Então isso é um sonho aí já desde criança que praticamente quase todas as meninas têm, né? E só que assim, fui crescendo, foi me dando assim algumas crises de ansiedade que eu já tive, né? Já Deus me curou disso, graças a Deus, né? Sei que para muita gente é um grande desafio, mas para mim, graças a Deus, foi algo que o Senhor realmente me libertou e que eu posso compartilhar com vocês é que eu também sofria muito com a hipocondria, que não sei se todo mundo sabe, né, mas provavelmente não. A hipocondria é um medo muito grande de doenças, de você achar que sempre você está com alguma coisa e que você pode pegar qualquer coisa. E aí eu também tenho, né, um pouco de toque, então assim, junta uma coisinha com a outra e fica assim uma coisa bem conflituosa. Só quem passa para entender os medos, as angústias que tudo isso traz, né? A hipocondria, o toque e a ansiedade, né? Então, gente, a ansiedade e a hipocondria, o toque, também todas essas coisas assim é muito difícil falar em uma cura total, né? Então assim, eu posso falar para vocês que Deus curou assim cerca de todas aquelas crises muito pesadas que eu tinha, principalmente da ansiedade, né? Quando dava aquele ataque de pânico realmente. Então eu nunca mais tive, graças a Deus. Mas esses outros ali que eu comentei com vocês, geralmente ainda pode me acontecer, principalmente se eu começar a esfriar da fé, se eu ficar um pouco mais incrédula, tudo isso começa a inflamar no meu coração, sabe, na minha mente. Então, pra mim, né, na minha caminhada, é muito espiritual. Eu sei que tem gente que não é tão espiritual, tem gente que precisa de medicação, algo químico do cérebro, então assim, vai depender muito de cada pessoa, mas pra mim, eu quando estou mais pertinho de Deus, essas coisas, né, tanto o toque, a hipocondria, a ansiedade, elas ficam lá, sabe, zeradas assim. Então, gente, eu tô falando um pouquinho disso pra vocês entenderem que, né, não foi apenas um medo bobo. Então, assim, pra mim, chegar, né, e realmente engravidar foi todo um processo, não foi algo assim tão fácil assim, do tipo, simplesmente vou lá engravidar, porque eu tinha muito medo, não era somente um medo, era um pavor, eu morria de medo de morrer, sabe, gente, de morrer no parto, de morrer na gestação, do meu corpo não aguentar. Então assim, a hipocondria, ela te gera muitas neuras, muitas paranoias na sua cabeça de coisas assim que, de qualquer coisa você pode morrer, sabe, pesquisem aí no Google, quem não conhece direito, que vocês vão ver mais ou menos como que funciona. Então, eu estava sofrendo muito com isso em relação ao medo de engravidar, ao parto, né? Então, isso pra mim era sempre assim um bloqueio, digamos assim. Quando o Senhor começou a realmente fazer essa obra no meu coração de, eu acho que agora é o momento, né? Principalmente ali depois da partida do meu pai, tudo veio um desejo muito forte, né? Eu tinha, parece que assim, um sentimento tão grande de amor, sabe, pra dar pra alguém, e eu não tinha. Essa pessoa parece, não sei, eu tinha esse sentimento de que eu precisava dar amor pra alguém, que eu tinha muito amor dentro de mim, eu não tinha, sabe, pra onde, sabe, não sei explicar pra vocês. Mas agora, hoje eu vejo assim com a Sara, sabe, nossa, enche o nosso coração assim de amor, de carinho. Então eu tinha essa necessidade, eu tinha um espaço ali que com a partida do meu pai meio que tá aí agora, esse sentimento todo, esse amor que eu tenho, esse carinho, onde que eu posso, sabe, eu não sei explicar pra vocês. Nenhuma pessoa é substituível, pessoal, né? Meu Deus, meu pai não é substituível, eu continuo amando ele, sinto saudades dele, da risada, do jeito dele, tudo é diferente. Mas Deus, ele sempre arruma formas de nos consolar, de trazer um bálsamo, e realmente a Sara foi um consolo, porque eu havia tido um sonho com a Sara antes de ela nascer, né? E eu não sabia que ela seria minha filha, nem estava ainda imaginando ficar grávida.
ou tentar engravidar. Então eu tive um sonho com uma menina de uns 3, 4 aninhos, bem parecida assim comigo quando era pequena, de franjinha, cabelo castanho, assim, igual o meu, liso, assim, curtinho. E ela falava assim pra mim: ah, não chora, não fica triste, Jesus te ama muito. Ela me consolava, assim, né, no sonho. E eu não me liguei, assim, de quem que poderia ser aquela menininha. Só sabia, assim, que uma menininha estava no meu sonho tentando me consolar. Então, depois desse sonho com essa menina, como se fosse o Espírito Santo, ele me consolando, eu não havia entendido direito o que que era. Então, eu realmente estou olhando aqui pro lado, que a Sarinha tá dormindo, tá tirando a soneca. Mas eu tive esse sonho, e aí eu lembro que eu pensei que poderia ser, sei lá, alguém da minha família que fosse ficar grávida, não sei, me passou a cabeça coisas desse tipo, mas não eu. Depois eu tive uma profecia também do meu ventre florido e tudo mais, então Deus começou a falar comigo acerca, né, disso, e também abrir meu coração para a maternidade, né, porque assim, eu queria muito estudar, fazer minha carreira profissional e tal, constituir assim algumas coisas, né, na vida financeira, porque eu sempre fui muito pobre, vim de uma família muito pobre, muito humilde, então eu queria realmente estar preparada assim para receber uma criança, né, o máximo que eu pudesse, né, pelo menos. Então, só que assim, a partida do meu pai foi algo assim que me deixou assim muito balançada, assim, muito para baixo, sabe? E aí depois eu também acabei perdendo um emprego, assim, uma porta de emprego que pra mim era muito boa. Então assim, juntou essas duas coisas depois desse período e eu tava assim bem desanimada da vida, assim, sabe? Então eu creio que a Sara foi realmente algo para me trazer muita alegria, muita esperança na vida, um consolo realmente de Deus, sabe? Eu entendo assim que foi um presente, sabe? Igual foi dito na profecia. Então, pessoal, voltando ali ao medo do parto, só que eu tinha esse bloqueio, não era só o parto, era a gestação inteira. Eu tinha medo de ter uma trombose, morrer, de ter sabe, eu inventava coisas na cabeça da pessoa que tem, né, de hipocondria, que é um distúrbio, né? Então, eu posso estar falando algumas besteiras aqui, gente, eu não sou psicóloga, né? Então, assim, perdoem se eu estiver falando algumas besteiras, mas pesquisem sobre, tá? Mas, assim, então, eu comecei a ter muito esses medos, assim, né, dentro de mim, né, de ficar grávida e tudo mais. Mas eu decidi confiar no Senhor, eu decidi, né, confiar nele. Até teve o dia realmente que eu fiquei grávida da Sara, né? O meu marido que teve essa ideia, digamos assim, ele chegou, falou: olha, que tal se a gente tentasse, não sei o que lá, ia ser isso, ia ser aquilo, aquele outro. E aí até eu lembro de no dia seguinte pensar: nossa, eu posso tomar a pílula no dia seguinte, né, pra evitar isso tudo, mas eu não vou tomar, eu vou confiar em Deus, seja feita a vontade de Deus na minha vida. E foi realmente naquele mês ali que aconteceu, então eu creio que realmente era a vontade de Deus, porque foi muito rápido, né? Eu consegui vencer aquele medo, confiei. Quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca o pé, Deus vai, né, fazendo como se fosse a escada, né? Cada degrau da escada ele parece que vai indo aos poucos, se abrindo na nossa visão. Então a gente vai usando a fé e a nossa visão vai se abrindo, né, para subida, né? De degrau em degrau, de glória em glória, né, a nossa caminhada com Deus, a nossa confiança, né? Eu lembro que também o que me deu muito insight de também crer assim em Deus é que eu tava num mês muito assim cheio de contas para pagar, muita coisa, e não tinha assim a provisão, sabe? E aí nos últimos dias ali a gente conseguiu fazer sabe, os trabalhos daqui, dali Deus foi abrindo porta onde não tinha porta, e a gente conseguiu pagar todas as nossas contas. E eu pensei: poxa vida, Deus, ele vai, sabe, prover. Isso daí não pode ser um empecilho para mim, né, engravidar. Então Deus vai nos sustentar, Deus vai tirar água da pedra se for preciso, da rocha, mas Deus vai trazer o maná. E eu fui nessa fé, gente, eu fui assim, ó, pela fé mesmo, sabe? E eu não me arrependo, graças a Deus, né? Eu acredito assim que a Sara é uma bênção nas nossas vidas, não só na minha. Inclusive eu pensei muito nisso, né, antes de ter a Sara, em não ser bênção somente na minha. Como eu já tinha perdido meu pai, eu queria que os meus sogros pudessem, né, conhecer a minha filha, a filha, né, do meu marido, no caso, a minha mãe. Então assim, eu não queria mais perder tempo de pessoas muito importantes na minha vida, né, às vezes não
chegarem a ter tempo de conhecer, né, a netinha, por exemplo, assim. Então também foi algo que eu pensei, que eu considerei, né? E eu já estava numa idade legal, não queria também ser uma mãe, né, muito velha por conta da minha coluna, né? Eu tenho uma coluna bem torta, não parece muito, né? Mas eu tenho uma coluna bem torta de escoliose, então isso também foi algo que eu pensei, considerei também. Então foi tudo isso, gente. E aí eu realmente peguei e me joguei na fé em Deus, no Senhor, e decidi engravidar, passar pelo parto. E agora eu quero contar pra vocês mais ou menos ali como foi ali o testemunho do parto, porque engravidar já foi um testemunho, tá? Só pra vocês terem, né, aí na cabeça de vocês. Porque, gente, eu tinha muito medo. Gente, tá chovendo muito, caindo um pé d'água aqui, então se ficar muito barulho aí, é a chuva. Nossa, caiu mundo agora. Vou esperar um pouquinho pra continuar. Aí eu volto e falo com vocês de como foi a decisão ali de... Aliás, o parto, como foi. Agora eu quero testemunhar para a glória de Deus como que foi isso, como que foi o parto. Eu também tive sonhos. Deus fala muito comigo e eu acredito que Deus fale muito com seus filhos através de sonhos, de visões, de experiências, né? Mas principalmente dos sonhos. E nesse sentido... Enquanto eu estava ali grávida, Deus havia falado muito comigo, né? Em sonhos que Ele me daria um parto, onde eu não teria tanta dor, onde seria um parto tranquilo. E eu realmente me agarrei nesses sonhos, nessas verdades que o Senhor estava colocando no meu coração. Então isso é muito forte, gente, porque quando você tem um relacionamento pessoal com o Senhor, não é qualquer coisa que te para. Não é qualquer coisa que te paralisa. As pessoas podem querer falar coisas para você sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o que for. Mas quando você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, quando você tem experiência com o Senhor, quando você tem intimidade, nada te para. Vocês lembram do relato lá do avião, que eu tive que andar de avião e que eu tive um sonho também sobre isso, né? Que eu estava em um aeroporto e aí eu me via num lugar tendo a primeira viagem de avião e eu tinha que ir sozinha e tudo mais. Isso realmente aconteceu dentro daquele mês e eu fui com coragem, crendo que Deus havia me mostrado, porque Deus estava comigo. Então eu fui também assim, ó, mesmo com tantos medos, eu fui na fé no Senhor, mesmo com muito medo de ir sozinha, minha primeira viagem de avião, mas eu fui porque Deus me mostrou naquele sonho. E da mesma forma, a fé em Deus, ela sempre me destrava, ela sempre me impulsiona, ela sempre me faz assim, ó, sabe, gente, olhar além da tempestade. Então que seja assim na minha e na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta, porque eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus ele faz, que Deus ele se manifesta no nosso meio. Eu creio que Deus, ele não quer que a gente fique olhando pro problema como Pedro, ele quer que a gente olhe para ele, mesmo no meio assim do mar agitado, do mar revolto, com tantas coisas acontecendo, às vezes com... Não sei o que você pode estar passando aí do outro lado, mas às vezes com tanto vento, tanta coisa, tanta inquietação, às vezes a gente fica olhando, se a gente olhar para o problema, a gente desanima, a gente para, mas a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E foi assim que eu fiz. Mesmo com muito medo do parto, eu até fui tentada, gente, a olhar para o parto. Então eu pesquisei muitos vídeos de parto, estava olhando tudo aquilo e aquilo lá estava me trazendo tanta angústia, tanto medo, tanto nervosismo, sabe? De não conseguir, por conta da minha escoliose, eu ter que tomar anestesia geral e não conseguir ver a minha filha, sabe? No nascimento ali dela. Tive medo de ter cesárea, eu queria um parto normal, né? Tive muitos medos, sabe? Né? A cabeça de mãe, vocês sabem tudo que pode se passar aí, ou de uma mãe de primeira viagem, né? E agora eu tô pedindo aqui atrás, a gente arrastado ele pro outro lado, e agora que eu dei uma pausinha ali por causa da chuva, voltei ele aqui, mas vocês ignoram esse detalhe. Bom, gente, então o que eu posso falar pra vocês é que eu tinha muito medo do parto e então eu decidi parar de olhar para esses vídeos, eu decidi parar de olhar para o que as pessoas diziam, para comentários de até alguns conhecidos e realmente focar na palavra que Deus tinha para minha vida, nos sonhos, nas coisas que Deus estava ministrando ao meu coração e focar nele. E eu fiz assim, exatamente assim, eu decidi, não, chega disso, chega de tudo isso.
Tá? Isso não vai mais entrar no meu coração, não vai mais me dominar, não vai mais tirar minha paz. Eu vou descansar no Senhor. E muitas vezes é só isso que Deus quer, sabe? Porque quando a gente confia em Deus, a gente recebe aquela paz que excede todo entendimento. A gente realmente descansa nele, a gente realmente tem o coração assim aquietado. A nossa alma volta ao teu sossego, né? Muitas vezes a gente tem que dizer assim, alma, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem te feito bem. Então, alma, fica aí na tua, fica quietinha aí, te acalma. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem te feito bem. Então, foi assim que eu fiz, pessoal. Eu posso dizer pra vocês que, olha, os médicos lá, todo o pessoal, a equipe lá ficou, assim, ó, surpreendido com o que Deus fez, porque assim foi um parto muito rápido, foi um parto de primeira viagem, eles achavam assim, ó, ainda mais que era induzido, gente, foi um parto induzido com 41 semanas, né, um parto ali que estava, né, já começando a passar ali, né, do prazo, então foi um parto induzido, onde eu coloquei primeiro aquele comprimido lá, para quem entende um pouquinho disso, eu coloquei só aquele comprimido lá e graças a Deus já foi suficiente, estourou a bolsa. Depois de estourar a bolsa, gente, fiquei 2 horas com aquela dor ali, não tomei anestesia, não tomei nada, foi um parto assim bem natural, sabe? E a Sara veio ao mundo de um parto natural, normal, né? Tudo aconteceu assim de maneira boa, não tive quase nada de laceração, tive 3 pontinhos só, então assim foi um parto magnífico, assim um parto maravilhoso, cheio da presença de Deus. Eu não me desesperei no momento, eu mantive a calma em todo o tempo, eu estava conectada com o Senhor naquele chuveiro, sabe, eu só queria ficar lá, só eu e Deus naquele momento de dor, sabe. Passei dor sim, tá? Tive ali os momentos de dores, mas em tudo eu via a mão do Senhor comigo. Ouvi até alguém falando, né, uns dias antes de ir pra maternidade, ou até no dia, se eu não me engano, mas acho que foi uns dias antes. Alguém falando assim, não se sabe, né, falou pro meu marido, não se sabe, né, pode ser que seja cesárea, mas é que Deus, nos meus sonhos, Deus já havia me mostrado que iria ser sim um parto normal. Então eu tava muito convicta, gente, do que Deus tinha me falado. Isso é fé, é a gente não ver, não saber ainda, não ter o resultado e já confiar, já se entregar para aquela experiência. Então na minha cabeça ia dar certo, era aquilo dali. Sabe, porque Deus já tinha ministrado isso no meu coração. E quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, para que volte atrás. Então assim, a gente pode confiar nesse Deus, porque Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Então mesmo eu com escoliose, mesmo eu com, né, os meus medos, hipocondria, ansiedade, em tantas coisas, deu tudo certo para honra e glória do Senhor, né? Hoje tenho minha filha, a Sarinha, traz muita alegria não só para mim, mas para os nossos familiares, nossos parentes. Então Deus ele faz, Deus ele acontece, gente. A gente pode realmente confiar nesse Deus e se lançar nos seus braços de amor. A gente pode pedir ao Senhor, sabe? Se achegar nele com confiança, com ousadia, com fé, com uma fé racional. Porque se for algo bom, algo justo, algo decente, Ele vai se manifestar no nosso meio. E o texto ao qual eu me agarrei muito foi esse aqui de Isaías 66:9. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Então eu acreditei muito que Deus faria nascer, que Deus iria, sabe, colocar as mãos, que Deus iria fazer acontecer e descansei. Então esse é o segredo, pessoal, é confiar e descansar. Você orou? Você pediu a Deus? Então agora entrega, coloca nas mãos do Senhor, porque Ele está cuidando, porque Ele vai na frente, aleluia, Ele é Deus Todo-Poderoso, aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é para o outro, querido, é para você. Não é viver o sonho, a experiência do outro, é na sua vida que Deus quer fazer, aleluia. Deus fez na minha, mas Deus Ele quer fazer na sua. Não vai ser a mesma coisa, a mesma experiência, vai ser diferente, vai ser único, vai ser exclusivo, vai ser você e Deus. Porque muitas vezes nós queremos viver o relacionamento, né, de Deus com o outro. A gente começa a ouvir alguns relatos, alguns testemunhos e começa, nossa, eu queria ter essa experiência também com Deus, ou nossa, eu queria ter um relacionamento assim com Deus, mas construa a sua vida com Deus, construa o seu relacionamento pessoal com o Senhor e você vai ver, você vai provar,
Aleluia. Isso que eu tô falando pra você. E olha, é tão maravilhoso, gente, viver com esse Deus, porque Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus que nos escuta, Ele é um Deus que faz graças com a gente, sabe? Olha, gente, é só na sua intimidade com o Senhor pra você ver. Ele fala com a gente no simples, no pouco, através, muitas vezes, de um passarinho, através de uma borboleta, de uma flor, através de cada coisa linda que Deus faz, sabe? Então, assim, Deus não é complicado. Deus não é difícil, mas Deus, Ele tem muitas vezes seus mistériozinhos, as suas graças que Ele faz com a gente. Deus também, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos orienta, Ele fala, Ele também às vezes se aquieta, para também dar tempo de a gente observar e a gente perceber como está o nosso coração. Ele faz assim, às vezes Ele faz assim no sentido de, filha, eu vou te deixar aí um pouquinho, tá? Um pouquinho é só para você dar uma observada. Como está o teu coração? Então fica aí um pouquinho. Sabe que às vezes a gente está desobediente, a gente está, sabe, tão cheio de si, às vezes está com rancor de alguém, está com raiva, falta de perdão, alguma coisa está ali acontecendo e a gente fica batendo cabeça. Deus deixa às vezes a gente também nessa para ver o que está dentro do nosso coração, para que a gente se aperceba, opa, né? Se Deus ele está assim, estou sentindo que Deus está distante, às vezes eu que estou me afastando, às vezes eu que estou errada. O que eu posso ajeitar aqui dentro do meu coração? Como que eu posso me achegar a Deus de novo? Então, esse vídeo é mais para render, né? Dar glórias ao Senhor por esse parto abençoado, maravilhoso, por essa experiência a qual eu falei para o Senhor que eu testemunharia, que eu levaria a glória ao Senhor, porque é dele, ele merece toda a honra, toda a glória a esse único e verdadeiro Deus que existe, né? Essa é a nossa fé, aleluia. Então eu daria glória sim ao Senhor e também para te fazer e te mostrar que sim, Deus ele faz. Basta nós termos fé, uma fé ousada, uma fé inteligente, uma fé que busca o bem, gente, uma fé que frutifica o bem. Então não foi algo assim, só para mim, não. É o nascimento de uma criança, de uma nova vida, de uma nova vidinha que vai ser um instrumento do Senhor também, que é isso que a gente quer ensiná-la nesse caminho também. Então vai ser mais uma pessoa para o reino de Deus. Então não é algo que você pede e é algo só para o seu bem pessoal ali, sabe, um pedido mesquinho, egoísta, não, porque muitas vezes Deus recusa os nossos pedidos porque são egoístas, muitas vezes são para nossos próprios luxos, são para vaidades, sabe? Então Deus não vai atender. E Deus, ele sabe a intenção do nosso coração com aquele pedido. Então, se ele vê graça, ele atende o nosso desejo. Então, se achega ao Pai, se achega como filho, como filha do Senhor, ore, interceda, clame a Ele, que com certeza Ele vai te responder, Ele vai trazer acalento, Ele vai trazer paz, Ele vai te ajudar em todo momento da tua vida. Porque em todo momento eu tenho provado isso com o Senhor em cada detalhe da minha vida, seja no âmbito espiritual, profissional, ministerial, familiar, no conjugal, todas as áreas eu vejo a mão de Deus cuidando, gente. Então ele se move, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que realmente, sabe, está olhando para as nossas causas. Então acredite, confie e descanse. E principalmente, desperta o dom que há em ti, desperta a fé que há em ti. Às vezes está adormecida aí, desperta. Se anima, faz um voto com Deus, mas não faça voto de tolo, tudo bem? Mas faça assim, peça sinais para Deus, peça confirmação, fale, jejue, consagre, se entregue, obedeça, busque ler a Bíblia, busque ao Senhor. E Ele vai se revelar a você de maneira abundante, de maneira sobrenatural. Ele é a maior riqueza que a gente pode buscar, gente. Sabe, a gente muitas vezes fica se apegando a dinheiro, a status, a fama, a isso, aquilo, a estar perto de pessoas famosas, pessoas que nos dê, sabe, uma certa visibilidade. Não se apegue a nada disso, sabe? Busque ao Senhor, busque somente a Ele, porque Ele é a maior riqueza que a gente pode se achegar. Nele a gente encontra sabedoria, a gente encontra... Ele é a fonte inesgotável de águas vivas, então assim, de vida. Então nele a gente vai encontrar tudo que a gente precisar para as nossas almas, sabe? O nosso coração é enganoso, mas nele você vai encontrar alívio, vai encontrar refrigério, vai encontrar descanso, vai encontrar coragem, ânimo, ousadia, força. Então tudo vem dele, meus amados irmãos. Então é isso, que esse vídeo possa ser motivação, inspiração aí para tua alma, em nome de Jesus. Lembre-se, a alma cansada volta ao teu descanso, porque o Senhor tem te feito bem. Amém, meus queridos? Então é isso.
Um beijo enorme no coração. Deixe seu like aqui no vídeo se eu gostei. Deixe seu comentário também, alguma experiência aí legal para compartilhar com os irmãos na fé. E é isso, gente. Até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Fui! Beijo!